Pessoal, hoje estamos aqui com o professor Rinaldo e nessa entrevista eu irei perguntar a ele algumas coisas, algumas dúvidas que surgem na vida de um estudante. Então, professor Rinaldo, é um prazer estar fazendo essa entrevista com o senhor e eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Fala um pouco sobre a sua trajetória até chegar a ser professor. Primeiramente, quero agradecer essa iniciativa do Jornal Corujinha, fantástica, aqui na escola aqui de Geminiano. E é um prazer estar participando com vocês aqui. Acabei de estar aqui com os alunos do terceiro ano, passando algumas informações. E a minha trajetória na área da educação, ela iniciou um pouco antes da educação, porque eu dava aula de reforço. A minha mãe era mestre de escola. E eu fui influenciado um pouco por aquilo ali. O meu curso de formação eu queria fazer enfermagem, mas eu fui atraído pela educação, me apaixonei, mas na universidade eu tive a oportunidade de me testar lá como docente, como professor. E aí veio a paixão e foi quando, antes de terminar o curso de pedagogia na Universidade Federal do Piauí, que eu tive a oportunidade de lecionar dentro dos projetos que existiam dentro da universidade e tive a oportunidade também de lecionar em algumas escolas, que eu dei aula de língua espanhola, porque a pedagogia encaixa em qualquer área do saber, e eu conheci da educação básica com a língua espanhola até o terceiro ano do ensino médio e também a educação, o ensino pré-vestibular, né? E assim, eu sou apaixonado pela área da educação e a ideia é fomentar essa área para onde nós formos, né? Nos dias atuais, qual a importância da educação à distância? Olha só, os limites da educação à distância, agora no século XXI, ela não tem limite, ela só tende a avançar. Porque a EAD ela foi regulamentada pela Lei 9.394/96, o artigo 80, ela foi regulamentada e sofrendo algumas modificações, e agora ela em locais onde nós não imaginávamos que chegaria a educação superior, que é um dos focos da educação à distância, é levar a educação superior aonde em algumas cidades, em alguns até povoados, as pessoas que lá estavam não tinham oportunidade de agora terem a educação à distância, terem uma opção, né, de fazer faculdade. A EAD ela veio para ficar, ela não vai regredir, só tende a avançar porque as tecnologias avançam e as tecnologias precisamos entender que elas vieram para nos ajudar, né? Precisamos entender dentro desse prisma. Os professores devem se aprofundar em suas determinadas áreas ou eles devem manter a sua formação básica? Olha só, Érica, hoje as discussões dentro do ambiente acadêmico, elas circundam a esse estudo dessa educação e novas tecnologias. O sistema que nós temos é um sistema que há 150 anos, ainda resquício do sistema industrial, que permanece o design, né, digamos assim, o design, a estrutura de sala de aula ainda permanece ainda nas escolas. Mas os educadores, né, com o avanço e com o tempo, alguns educadores e a escola, ela vai se modificar ao longo do tempo. Né? Isso aí é natural. Assim como o celular analógico que nós tínhamos, onde nós fazíamos ligações e mandávamos mensagens, que chegou o smartphone, essa mudança ela vai ocorrer. Agora, ela não vai ocorrer de uma hora para outra, né? O ensino, a aprendizagem, ele aos poucos ele sofrerá mudança, tá? Porque a tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, não é apenas ter uma internet na escola, não é apenas ter um data show, ter computador, não. Por exemplo, o Gutenberg no século XV, século XVI, ele inventou a prensa. E a prensa, ela gerou o que nós temos hoje de tecnologia, até hoje nós temos, que é o livro. E ele tem ainda e continuará ajudando em termos de conhecimento uma série de profissionais e também, e sobretudo, dos professores. Então, assim, é uma tecnologia que nós tínhamos, o que nós temos, o que nós
temos como o piloto, o que nós temos como livro, caderno, nós professores precisamos entender que ele não vai ser extinto. Né? Alguns métodos de ensino-aprendizagem serão modificados. A sala de aula do futuro, com base nos estudos, até onde eu me aprofundei, as salas de aula do futuro elas serão salas onde as mesas são hexagonais ou octagonais, né? Em um ambiente colaborativo. O design da sala de aula irá mudar. Ele vai mudar. Naturalmente ele vai mudar. Né? Então, assim, são avanços que paulatinamente eles irão acontecer. Eles não ocorrerão de uma hora para outra. Não. Eles vão acontecer naturalmente. Tá? E para isso a escola precisa dos fomentadores. O professor aqui, ali, faz uma capacitação, faz uma especialização, traz uma metodologia inovadora, fruto de uma formação que ele já teve, fora dos muros escolares. E aí ele traz, claro e evidente, que tem que haver, é necessário que haja um objetivo, né? Os objetivos a atingir, que é o aprendizado do aluno. Né? Então, essa parte do ensino e a resposta, que é o aprendizado do aluno, mediado por tecnologias, e tecnologias, como eu lhe falei, não é apenas computador e não é apenas internet, Wi-Fi, não. Tem uma série de tecnologias que nós podemos utilizar, né, dentro da sala de aula que pode fazer a diferença. O foco na aprendizagem do aluno, sempre com foco na aprendizagem do aluno. Qual a diferença da educação à distância e a educação presencial? Vamos lá, a predominância, desde Sócrates, desde que existe ensino, né? E o surgimento da pedagogia, a filosofia é a ciência mãe. O ensino era transmitido pelo professor e os alunos eram ouvintes. Né? E isso foi se perdurando na Revolução, no período da Revolução Industrial para cá, né? Houve uma explosão aí dos sistemas de ensino, né? A forma como nós temos hoje, né? De capacitar para o mercado de trabalho. Né? E aí ganha força esse ensino presencial, né? Mais sistemático. Aí vem umas correntes, tradicionalismo, tecnicismo e por aí vai. A educação presencial ela não será extinta. Ela vem sofrendo algumas modificações. Um repensar no ensino presencial. Isso já está acontecendo. Sobretudo pelo avanço, né, dessas novas tecnologias que surgiram. Dentre essas novas tecnologias, nasceu com essas novas tecnologias a educação à distância. A educação à distância, ela se diferencia da educação presencial no presencial, é o professor com o aluno. Ele repassa, né, e transmite o seu ensino para os alunos. Na educação à distância, entre o professor e o aluno, a mediação das tecnologias. Os ambientes virtuais de aprendizagem. O professor está ali. Não existe educação à distância sem professor. Tem que ter professor. Então, a educação à distância ela veio para levar a educação para locais mais longínquos, aonde havia uma tremenda dificuldade para chegar, principalmente chegar à educação superior lá. Então, há essa diferença. Quando a educação à distância ela surgiu, lá na LDB, que foi um dos marcos da lei, o artigo 80 da LDB, né, em 1996, houve uma turbulência dentro das universidades, porque entendia-se que a EAD ia tomar o lugar do professor. A EAD só existe se tiver professor. É a modalidade que se diferencia. Apenas a modalidade. No presencial, como eu falei, professor-aluno, né, ele está ali fisicamente com o aluno. Na educação à distância, a mediação entre o professor e o aluno são as tecnologias informacionais, os ambientes virtuais de aprendizagem, que com o passar do tempo, a cada
a período eles vão se sofisticando, vão melhorando, né? E a educação ela vai acontecendo. Agora, é claro, ainda não temos um fim em relação a isso, porque estudos e mais estudos estão sendo realizados sobre a educação à distância. E esse paralelo com a educação presencial. Ela não veio para extinguir o presencial, não. Ela veio para melhorar e fomentar a educação. É assim que, até onde vão os meus estudos e até onde é possível compreender. Tecnologias digitais podem influenciar no processo de ensino atualmente? Olha só, o que é que nós entendemos sobre tecnologias digitais, mídias digitais? Hoje nós temos plataformas de conteúdo, nós temos plataformas de texto, são sites de texto, site de conteúdo, um exemplo YouTube. Essas tecnologias elas podem ajudar o aluno e o professor em aprofundar seus conhecimentos. É claro e evidente que existem muitas informações dentro desse ambiente midiático, né, digamos assim, que elas não são necessárias, né, elas são... você pode excluí-las. Em algumas informações elas você precisa saber filtrar. Tá? Para isso o professor ele precisa conhecer um pouco desse ambiente midiático para poder orientar o aluno. Ele precisa ter uma visão crítica, né, sobre que tipo de plataforma ele vai acessar, que tipo de conteúdo ele pode obter para poder potencializar o ensino dele. Né? Porque não são todas as mídias que vai lhe ajudar nessa produção de conhecimento, digamos assim. Né? Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa no YouTube, você está estudando história, vai fazer uma pesquisa no YouTube. Pergunta para o teu professor qual é o pesquisador que ele pode indicar, qual é o professor que ele pode indicar. O professor, como eu falei, as mídias não substituirão os professores. Os professores auxiliarão os alunos, eles serão mediadores nessa ida aí dos alunos, né, nesse mergulho deles, nesse ambiente midiático, nessa cybercultura, que tem muita coisa que não é necessária para você. Então, assim, ele entra ali. A partir do momento em que você seleciona com a orientação do professor, porque você precisa buscar a orientação, com a orientação do professor, um pesquisador, um professor que desenvolve pesquisa naquela área, né? E que o professor já conhece, e é possível você fazer um mergulho, uma imersão analítica, né? Para que aquele conhecimento, você usufrua daquele conhecimento de uma forma diferente. Entenda, as mídias digitais, elas capacitam, elas te dão a capacidade de você expandir o conhecimento. Elas não substituirão a escola. Elas não substituirão a escola. Precisa entender isso. Tá? Os professores, eles serão mediadores nesse processo, na busca de mídias digitais por parte de vocês, alunos. Um exemplo disso é o Jornal Corujinha. O Jornal Corujinha, fantástico jornal. Você está aqui, está me entrevistando. Vamos fazer parte. Essa entrevista ela vai para o jornal, ela vai para o universo midiático do jornal, que é uma mídia digital que vocês construíram, fantástica, aberta para qualquer um que queira acessar, não é? E entender esse universo. Olha só como o universo digital ele é fantástico. Vocês estão trabalhando produção, vocês estão trabalhando a parte de roteirização, né? Vocês estão trabalhando a parte de edição de vídeo, fora o conhecimento que tem dentro do jornal. Isso se chama educomunicação. Educomunicação. O professor que está à frente, que se chama professor Ricardo, que ele é que está coordenando vocês, não é isso? Ele está coordenando vocês. Ele é o mediador desse processo, da construção dessa mídia digital. Porque o conteúdo está lá. Vocês estão construindo conteúdo, estão construindo conhecimento. E como eu falei, como eu havia falado
no encontro que eu tive com vocês hoje aqui é que o conhecimento se popularizou. Ele se popularizou, mas isso não implica dizer que todo conhecimento é importante para você. É aí onde entra o mediador, que é o professor. Que ele vai direcionar você aonde você terá que pisar, aonde você terá que acessar e dizer qual é a relevância daquele conhecimento para a tua vida como estudante e para a tua vida futura como profissional. Muito obrigada por essa entrevista maravilhosa, por todas as dúvidas que o senhor tirou da gente, porque o terceiro ano é um ano que muitos alunos sentem uma certa pressão, né? Nossa, mas se eu fizer tal curso que não for presencial, talvez ele tenha um peso a menos no meu currículo. Então, eu creio que essa entrevista vai abrir muitas mentes, porque os jovens vão ver que o ensino à distância, ele é apenas um método, mas diferenciado e que busca expandir o conhecimento do aluno. Isso é maravilhoso. Muito obrigada pela entrevista. Se quiser voltar outras vezes para dar mais entrevista para a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É uma honra para mim, né, estar aqui com vocês. E sigam em frente com esse projeto. Terceiro ano está na porta da faculdade, né? E qualquer profissão, desde que você se empenhe e que tenha um objetivo claro, aonde você quer atuar e atingir, qualquer profissão, você tem como se despontar no mercado de trabalho. Qualquer um. Só depende de você. Tá? Só depende de você. Porque as oportunidades elas vão surgir. Tá bom? Prazer, tá? Prazer é todo meu. Estou aí à disposição. Tá bom? Bom, gente, essa foi a entrevista de hoje. Espero que tenham gostado.